Sempre gostei de caminhar à noite. Tem algo na quietude dessas horas que faz tudo parecer mais simples. Sou soldador de profissão. Faço isso há mais de 40 anos. Moro sozinho numa fazenda grande. Só eu e meu cachorro, Thor. A casa é grande demais para uma pessoa só, mas nunca tive coragem de me mudar para um lugar menor depois que minha esposa, Sônia, faleceu. Meus filhos saíram de casa há muitos anos, e desde que o câncer levou Sônia, só restamos eu e Thor. Numa noite, depois de um dia puxado na oficina, decidi dar uma volta. Meu terreno é bem amplo, então uma única caminhada ao redor já é o suficiente para satisfazer minha vontade de esticar as pernas. O ar estava fresco e Thor caminhava ao meu lado. Às vezes eu acho que ele gosta mais de mim do que eu dele. Já dei essa volta centenas de vezes, mas naquela noite, quando eu estava voltando para casa, algo chamou minha atenção. Olhei para a janela do segundo andar, aquela que dá para o quarto que eu dividia com a Sônia. Por um breve instante, achei ter visto algo se mexer. Fiquei paralisado, encarando aquela janela. Não havia motivo algum para alguém estar ali. Eu mesmo não entrava naquele quarto há anos. Não conseguia. Senti o sangue ferver só de pensar em um estranho dentro da minha casa. Não ia deixar isso barato. Corri para dentro, o coração disparado, e subi as escadas. O quarto estava vazio, do mesmo jeito que eu deixei. Nada fora do lugar. Procurei em todos os cantos possíveis, mas não encontrei nada. Sim, eu estava assustado, mas mais do que isso, estava com raiva. Não aceito esse tipo de coisa. Acabei achando que devia ter imaginado tudo. Fiquei ali por um tempo, me sentindo idiota, mas não conseguia me livrar da sensação de que havia alguém ali. Na noite seguinte, acordei com Thor rosnando. Ele é um bom cachorro, nunca late à toa. Me sentei na cama, ouvindo, em silêncio. Foi aí que ouvi o barulho de madeira rangendo no andar de cima. Poderia ser só o som de uma casa velha, mas para mim parecia passos. E você pode imaginar exatamente qual é o quarto que fica bem em cima do meu. Pensei em pegar a espingarda que guardo no andar de baixo, mas achei que seria exagero. Se fosse necessário, eu estava confiante de que conseguiria resolver no mano a mano. Peguei a lanterna e fui verificar. Nada. O quarto estava igual, intocado. A raiva estava começando a virar ansiedade. Algo naquela casa não estava certo. Na noite seguinte, desci e encontrei as luzes da cozinha acesas. Eu tinha certeza de que havia apagado tudo antes de dormir. Eu nunca deixo luz acesa. Não havia mais dúvida. Alguém estava entrando na minha casa. Entrei em pânico. Liguei para a polícia e disse que achava que alguém podia estar rondando a casa. Eles vieram, fizeram uma varredura completa, mas não encontraram nada. Foram gentis. Disseram para eu ligar de novo se precisasse, mas deu para ver que não acreditaram muito em mim. Mas a pior noite de todas foi a seguinte. Não consegui dormir. Subi até o quarto mais uma vez. Nem sei por quê. Talvez achasse que isso ia me trazer algum alívio, mas quando abri a porta, congelei. Havia roupas espalhadas pelo chão. Roupas da Sônia. Eu as tinha guardado depois que ela morreu. Agora estavam todas jogadas por ali. Algo assim não acontece por acaso. E então, eu vi uma mulher parada na porta, me encarando. Não consegui ver o rosto dela claramente, mas sabia que não era a Sônia. Era mais baixa. Não sei quem era, mas não era alguém que deveria estar ali.
Nunca senti tanto medo na vida. Antes que eu pudesse pensar, corri para cima dela. Ela se virou e disparou escada abaixo, saindo pela porta da frente. Quando cheguei lá fora, ela já tinha sumido. Procurei por toda parte com o Thor, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. Não dormi naquela noite. Na verdade, passei meses sem conseguir dormir direito. Fiquei constantemente em alerta, convencido de que ouvia passos no andar de cima. Cada barulho me deixava em pânico. Passei a dormir com a espingarda ao lado da cama, apavorado com a ideia de precisar usá-la a qualquer momento. Pensei em ligar para o meu irmão, pedir para ele vir passar um tempo comigo. Mas fui criado para resolver meus próprios problemas. Então foi isso que eu tentei fazer. Mas o pesadelo não acabou. Numa noite, eu estava sentado na sala, quando vi uma silhueta do lado de fora, no quintal, me observando pela janela. Era ela de novo. Meu coração quase parou. Peguei a espingarda e saí correndo, com Thor atrás de mim. Ela ainda estava lá, parada sob o luar, me encarando. Disparei alguns tiros pro alto. Tentando assustá-la. Funcionou. Ela se virou e correu para a escuridão. Mas isso não me trouxe nenhum alívio. Eu estava sendo atormentado por uma mulher que provavelmente era uma sem-teto. Mas por quê? Por que comigo? Fiquei parado ali por um bom tempo, esperando para ver se ela voltava. Mas ela não voltou. Não a vi desde então, mas sei que é só questão de tempo. Estou preparado para me defender, mas viver com essa ansiedade constante, não sei por quanto tempo vou aguentar. Ainda bem que tenho o Thor. Não faço ideia do que seria de mim sem ele. Se algo mais acontecer, eu conto. Me perdoe se eu não lembrar de todos os detalhes dessa história. Já faz bastante tempo. Cresci em uma cidade pequena e tranquila, onde quase nada acontecia. Então encontrar algo para fazer era sempre um desafio. Na época do ensino médio, alguns amigos e eu costumávamos invadir prédios abandonados para explorar. Era o tipo de coisa que a gente fazia naquela idade. Só muitos anos depois percebi o quanto isso é mais comum do que eu imaginava. Aparentemente, muita gente gosta de explorar lugares abandonados. Havia uma igreja abandonada onde já tínhamos ido algumas vezes. Era meio que o nosso ponto de encontro, quando queríamos um pouco de adrenalina à noite. Lembro até o endereço: Rua dos Olmos, número 198. O lugar era assustador, mas era o que tínhamos. Numa noite de outono, decidimos voltar lá, só que dessa vez com algumas bebidas. Estava frio, o tipo de frio que deixa o ar com aquele toque cortante. Éramos 6 ao todo. Eu, Luna, Gina, João, Marcos e Aline. A igreja ficava atrás de um cercado de quase 2,5 metros de altura, que sempre precisávamos escalar. As portas estavam todas lacradas, então a gente entrava por uma janela lateral. Logo que você entrava, a primeira coisa que notava era o chão, ou a falta dele. Parecia que haviam arrancado o assoalho fazia anos, e tudo que restava era a terra batida e um buraco no centro, com uma escada de concreto levando até o porão. Era sempre ali que acabávamos. O porão tinha 3 cômodos, mas só um deles ainda tinha porta. Os outros 2 só tinham os batentes. O primeiro cômodo onde entramos era o maior. Não tinha muita coisa. Só uns móveis velhos, cadeiras quebradas e um sofá todo destruído. Lembro de ter que mandar o João calar a boca umas 12 vezes.
Ele era fraco para bebida e com só um pouco já ficava agitado e barulhento. Estar num grupo grande sempre me dava mais segurança. A gente ficou lá um tempo, rindo, bebendo, brincando como de costume. Talvez até estivéssemos ouvindo música, mas não tenho certeza. Do nada, uma porta bateu com força. Eu literalmente dei um pulo. O barulho foi tão alto que todos nós congelamos, trocando olhares assustados. No início, achei que alguém tivesse fechado sem querer, mas ninguém estava perto da porta. Quase imediatamente, Luna, Dina e João saíram correndo escada acima, deixando para trás apenas eu, Marcos e Aline. Nós éramos os mais corajosos, ou teimosos, e não queríamos ir embora ainda. Meu coração estava acelerado, admito, mas eu não ia deixar o vento me assustar. Dava para ver que o Marcos e a Aline estavam pensando o mesmo. Seja por curiosidade ou burrice, decidimos investigar. Depois de alguns minutos em silêncio, nos aproximamos devagar da porta que tinha batido. Atrás dela havia um cômodo pequeno. A primeira coisa que vi foi uma cômoda com um espelho quebrado em cima. Havia manchas vermelhas espalhadas por toda a superfície. A princípio achei que fosse tinta velha, mas quando cheguei mais perto percebi algo perturbador. As manchas ainda estavam meio úmidas. Tinha aquele brilho grudento que dá a entender que não estavam ali há muito tempo. Senti os pelos da nuca se arrepiando e comecei a repensar a ideia de não ter ido embora com os outros. Alguém, ou alguma coisa, tinha estado ali recentemente. Foi quando vi a foto, uma fotografia antiga, em preto e branco, em cima da cômoda. Mostrava uma mulher vestida de noiva, sorrindo, mas havia algo de errado naquele sorriso. Aquilo me causou uma sensação muito ruim. Dei alguns passos para trás e no exato momento em que me virei, ouvimos outro barulho. Dessa vez não foi uma porta. O som vinha de um dos outros cômodos, justamente o cômodo onde a gente estava antes. Foi aí que o Marcos e a Aline decidiram que já era o suficiente. Eu não discuti. Pegamos nossas coisas e saímos correndo o mais rápido que conseguimos. Quando escalamos o cercado e pisamos de volta no asfalto, ninguém falou uma palavra. Mas antes de irmos embora, eu olhei para trás e juro que vi a silhueta de uma pessoa parada na janela aberta. Até hoje rezo para que tenha sido apenas a minha imaginação me pregando uma peça. Mas nunca saberei com certeza. Meus amigos e eu nunca mais voltamos lá juntos, mesmo enquanto ainda convivíamos. Anos depois, cheguei a voltar lá sozinho, mas já não era mais uma igreja. O prédio havia sido completamente demolido. Até hoje não faço ideia do que vimos naquela noite. Só sou grato por não estar sozinho, porque se estivesse, talvez eu mesmo duvidasse que tudo aquilo realmente aconteceu. Se alguém quiser pesquisar por conta própria, fique à vontade. Nunca encontrei nada online, mas também não me surpreenderia se aquele lugar tivesse um passado obscuro que nunca descobrimos.